Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E neste mês de março trago então o terceiro livro da série Magna Kai The Lone Wolf, intitulado The Jungle of Horrors. E então, só mesmo para relembrar, no volume anterior da saga, Lone Wolf aventurou-se na fortaleza de Khazan-Ud, que é conhecida como Castle Death, o Castelo da Morte, e após enfrentar o temível Lord Zada, conseguiu conquistar a Lorestone de Hurdos, a segunda das 7 pedras lendárias, e graças à colaboração dos Elder Magai, ele agora descobre o destino da próxima Lorestone, que é a Lorestone de Orido, a terceira das joias que nós temos de descobrir. E ela encontra-se oculta nas profundezas misteriosas da selva de Danarg. Para além disso, nós descobrimos que os Dark Lords, que até então estavam envolvidos numa guerra civil, eles estão de volta e desta vez comandados sob as ordens do Dark Lord Gnag. E um ataque contra as forças, contra as nações livres de Magnamund foi lançado. E esta revelação faz com que a nossa missão seja ainda mais urgente, pelo que neste livro nós partimos de imediato para conseguir a terceira Lorestone. Desta vez nós somos acompanhados por Lord Pydo, o mago guerreiro cujo irmão nós encontramos prisioneiro em Khazan-Ud no livro anterior. Se vocês recordam, Lord Pydo é um vaqueiro, ou seja, um mago guerreiro que é basicamente uma casta dentro dos Elder Magai. Ele será um muito valioso companheiro que nos irá acompanhar durante a nossa jornada. E nós começamos com ele na cidade de Fouina, e eu espero estar a pronunciar isto bem, e o nosso objetivo é viajar por terra ou por barco até à cidade de Tharo, antes de nos desviarmos para o oeste, seguindo a floresta de Mordril, e finalmente chegarmos a Danarg. Ao mesmo tempo, nós descobrimos que um exército de guerreiros Dracarim, ao serviço dos Dark Lords, atacaram e destruíram a cidade de Lukos, no norte, e isto faz com que esta situação se torne ainda mais desesperadora. Pelo caminho, nós vamos ouvindo notícias do Norte e compreendemos que a nossa demanda deverá ser completada o mais rapidamente possível. No entanto, a nossa jornada inicial até Tharo não será tranquila. Por exemplo, pelo caminho, eu tive a oportunidade de encontrar uns seres encapuçados a executar uma espécie de cerimónia fúnebre, e só quando os abordei é que eu descobri que eles eram Vordax, que são criaturas malévolas de aparência esquelética e que têm poderosos e que têm grandes poderes mentais. E depois de os derrotarmos, nós descobrimos que eles dizimaram os verdadeiros monges que habitavam numa abadia ali perto, uma humilde abadia que estava ali perto. A viagem até a Tharo pode não ter tido muitas mais peripécias, mas isso não significa que estivéssemos longe do perigo assim que lá chegássemos. Ao entrarmos num templo que também servia como estalagem, nós fomos apanhados numa armadilha quando o monge que liderava este templo nos tentava envenenar. Percebemos, só depois, demasiado tarde, que ele é um Helghast, uma criatura morta-viva, parecida com um Vordak, mas mais poderosa e com a capacidade de se disfarçar de humano. Infelizmente, Pydo foi envenenado e nós tivemos de correr contra o tempo para o conseguir salvar. E isto enquanto nós éramos perseguidos pelos restantes monges do templo. Felizmente, depois de algumas peripécias e de algumas fintas que nós fizemos aos monges, nós conseguimos salvá-lo, mas este pequeno episódio serviu para nos apercebermos ainda mais da urgência da nossa missão. Finalmente lá conseguimos sair de Tharo e continuar a nossa jornada na direção de Danarg. Pelo caminho nós passamos por Siada, que se encontra em chamas depois de ter sido atacada pelo exército dos Dark Lords, e a partir daí nós partimos para o oeste, atravessando a floresta de Mordril e imediatamente conhecendo os perigos mortais que nos esperam, como um Anafag que nos atacou, uma criatura mutante que habita nos arredores de Danarg, ou até mesmo nós enfrentarmos os temíveis Ragu e Zlorg. Assim que entramos em Danarg e começamos a explorar a selva, Pydo dá uso ao seu Starguider para descobrir o templo de Orido. Um Starguider é basicamente um aparelho criado pelos Elder Magai que serve para detectar as vibrações de um tipo de cristal chamado Coralinium. E a torre do templo de Orido é feita desse mesmo mineral. E depois de mais algumas peripécias pelo caminho, lá conseguimos chegar ao templo e logo depois de entrarmos, obtemos o objeto da nossa busca. Portanto, mal entramos no templo, conseguimos encontrar a Lorestone de Orido.
Infelizmente, a nossa conquista não pôde ser celebrada durante muito tempo, pois nós, após conseguirmos a Lorestone, Pydo levou-nos a uma câmara onde se encontrava um Levitron, ou uma Skyship, um navio voador, criado pelos Elder Magai. Mas quando estávamos a preparar para usar esse veículo para sair de Danark, nós fomos atacados por Vordax. E embora nós tenhamos sobrevivido, o Pydo foi capturado sem que eu pudesse fazer nada para evitar. E quando regressei para junto dos Elder Magai, foi-me comunicado que os Dark Lords continuavam o seu forte ataque a Magnamund. Summerland continua de pé, mas a província de Ruanon foi completamente tomada. Portanto, é urgente que continuemos a nossa demanda pelas Lore Stones. E é quando nós descobrimos que a próxima encontra-se na cidade de Tahoe. À semelhança do título anterior, o The Jungle of Horrors não apresenta regras novas. Caso continuemos a seguir a evolução da nossa personagem desde os livros anteriores, neste volume nós atingimos o rank de Tutelary e podemos adicionar mais uma disciplina Kai. E à semelhança do livro anterior, este novo rank permite-nos explorar mais a evolução de certas disciplinas Kai com as Improved Disciplines. E, neste caso, as Improved Disciplines são Weapon Mastery. Agora, caso lutemos desarmados, apenas perdemos 2 pontos de Combat Skill em vez dos habituais 4, e isto devido à possibilidade de combate defensivo que os Tutelaries desenvolvem. Invisibility, agora nós temos a possibilidade de atrair a atenção do inimigo para um local onde não nos encontramos. Pathsmanship, agora conseguimos detectar uma emboscada até cerca de meio quilómetro de distância, a menos que o nosso Endurance esteja mais reduzido. Psyscreen, Tutelaries agora conseguem aumentar as suas defesas mentais contra objetos mágicos ou telepatia agressiva. E por último, mas não menos importante, Divination, a habilidade de reconhecer objetos ou criaturas com poderes mágicos, a menos que esses elementos estejam protegidos contra detecção. The Jungle of Horrors é uma aventura intensa que exige sagacidade, coragem e domínio das artes Magna Kai. A urgência da nossa jornada para recuperar as 7 Lore Stones aumentou imenso assim que soubemos da nova investida dos Dark Lords. E já neste volume conseguimos ter noção da grande ameaça que o Dark Lord Gnag representa para a nossa demanda. O título termina de uma forma mais negativa que os anteriores, portanto, Lord Pydo foi capturado e os Dark Lords já começaram a atacar Summerland, a nossa pátria, pelo que o sucesso das nossas próximas buscas é vital para que a balança deste conflito comece a pender a nosso favor. E este foi o vídeo dedicado a The Jungle of Horrors, o terceiro livro da série Magna Kai The Lone Wolf. Portanto, caro aventureiro, espero que tenhas gostado deste vídeo de março. Se gostaste, clique em gosto. Se não gostaste, clique em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Subscreve no canal se ainda não o fizeste. Clica no sino para receber as notificações de novos vídeos que venham surgindo aqui no canal. Junta-te às redes sociais, ao Instagram e ao TikTok, onde também está lá a Gamebook Guild. E não te esqueças, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.